Olá pessoal, eu sou Paula Santana e no GPS Entrevista de hoje eu trago uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Nas décadas de 80 e 90, ela encantou não só o país, como o mundo com a sua beleza e a sua autenticidade. Atualmente ativista, ela luta em prol das mulheres que sofrem violência. Hoje nós estamos aqui com a mãe da Yasmin e do Antônio, Luísa Brunet. Querida, muito obrigada pela sua presença. Imensamente feliz em ter você com a gente aqui hoje. E eu com você, Paula. Na verdade, eu já venho atrás de você, Luísa, desde o ano passado, mas nunca dá tempo. A sua agenda aqui em Brasília é sempre muito ativa, né? É sempre, eu tenho vindo bastante para Brasília, mas não só em Brasília. Eu tenho andado pelos 27 estados brasileiros, alguns municípios, interior do Brasil e fora do Brasil também, né? Eu tenho falado para as mulheres brasileiras imigrantes em vários lugares. Iniciei essa caminhada fora do Brasil para as mulheres imigrantes numa palestra na Índia. Eu sempre pensei em Índia a turismo, mas acabei indo participando de um congresso importante em 2017. Tinha acontecido um estupro de uma menina uniformizada dentro de um ônibus escolar, promovido por 5 rapazes e com um objeto pontiagudo de aço. E aí a ONU, vendo essa tragédia, resolveu fazer um congresso para falar sobre a pauta feminina. E para mim foi muito importante ouvir tantas mulheres de etnias diferentes, de culturas diferentes, mas todas com a mesma dor. Como vamos salvar as nossas mulheres no mundo? Então, a partir desse momento, eu vi que realmente era uma pauta que eu tinha que me envolver mais por uma série de razões que a gente vai contar aqui. Exato, a sua história é uma história que vale a pena ser ouvida, né, e disseminada. Mas você falou de mulheres migrantes, você veio a Brasília desta vez com essa pauta específica? Na verdade, sim, porque eu vim participar de um evento do terceiro setor, é muito bem estruturado, que é uma amiga nossa querida, que é a Bernadette Martins. Ela promove a autonomia financeira de mulheres de baixa renda, não só promovendo que elas façam produto, mas a capacitação também, a questão da autoestima, da parte emocional e psicológica. E ela criou um grupo chamado Cirandinha, que é uma loja que consome basicamente roupas feitas por essas mulheres, roupas infantis, ou seja, é um trabalho muito lindo que eu passei a ser embaixadora, um convite super especial. Aliás, eu sou embaixadora de uma série de mulheres que fazem algo semelhante. E aí eu uso a minha imagem para promover também esse tipo de evento. Só que passou assim, por uma série de palestras muito importantes. A gente falou sobre tráfico de pessoas, sobre trabalho infantil, violência doméstica, empreendedorismo, autonomia financeira da mulher, transição de carreira. Então, assim, foram palestras muito importantes com pessoas especializadas. E você foi, aliás, uma das mulheres que fez a mediação de um momento muito importante para todas nós que estávamos ali, né? Isso me encanta, e me considero não ativa como você, mas uma missionária também, né? Nós todas temos muito que nos ajudar. E tem um estudo da Unesco que diz que se nós começarmos hoje essa luta, ainda levaremos cerca de 131 anos, né? Então, assim, é um trabalho que a gente vai passar para as nossas filhas e netas, para que um dia a gente consiga essa equidade, essa igualdade de gênero, né? E foi ótimo te ouvir, e é por isso que eu consegui trazer você aqui para a gente contar um pedaço, né? Tudo começou com a sua própria história, né, Luísa? Você é do Mato Grosso, tem uma família muito simples, com muitos irmãos, desde cedo já teve que se virar, mas ali com seus 12 anos, a sua mãe pegou a filharada, botou tudo, né, botou tudo embaixo da asa, foi para o Rio de Janeiro, né, para tentar um recomeço, uma vida nova, com uma história né, com inúmeros desafios, mas mantendo, né, os filhos unidos. Eu quero que você conte essa história para a gente. Como foi o início da sua vida? Primeiro eu quero te elogiar. Você como jornalista, mulher, mãe, consciente da pauta feminina, você é uma mulher que transporta a informação através do seu espaço como jornalista. Então você já é uma ativista, Paulo, porque você leva notícia. E não adianta a gente ficar falando também sem que ninguém nos ouça, sem que as mulheres não tenham informação. Então o trabalho que você faz é extremamente importante para as mulheres, quando elas leem uma entrevista, quando vão assistir um vídeo sobre pessoas que você entrevista, elas escutam o que você transmite. Então você já é uma super ativista. Estamos juntas. Obrigada. Bom, eu nasci realmente numa família muito humilde. Meu pai é nordestino. Ele se casou muito jovem com a minha mãe também, né? E ela é do estado do Rio de Janeiro. E eles foram morar no Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal. E ele foi trabalhar na roça, ele era lavrador, né? E a minha mãe teve 8 filhos, nós somos 5 mulheres e um homem, ela perdeu 2 meninos
com problemas de saúde, não ter conseguido chegar a tempo no hospital. Então, são tragédias que já começam desde muito pequena. E aos 6 anos de idade, eles resolveram migrar para um município pequeno, próximo, porque começava o ano letivo e a gente precisava estudar. Nessa transição, meu pai não conseguiu se adaptar, porque ele não conseguiu nenhum emprego que pudesse realmente sustentar as famílias com um pouco de dignidade. Tinha vários subempregos e ele começou a desenvolver alguns problemas mentais graves. Ele tinha convulsões, ele era uma pessoa que tinha realmente problemas mentais que não era reconhecido na época. Se tornou alcoólatra e era um homem extremamente violento e tinha arma. Então era um combo que para nós, crianças, meninas, assistir a agressão provida por ele para minha mãe era doloroso de assistir, porque passava por tiro dentro de casa, ameaça de faca. E eu lembro que nessa época eu tinha 7 anos, 8, 9. Então, de 6 aos 11, eu fui vítima de violência assistida, e as minhas irmãs também, obviamente, eram todas pequenas. E a minha mãe, para se livrar desse âmbito, né, tão sofrido, ela decidiu realmente pegar as crianças, colocar num ônibus e vir para o Rio de Janeiro em busca do conforto da família. E a gente acabou vindo 3, 4 dias de ônibus e paramos no subúrbio do Rio de Janeiro, numa favela vertical. Fomos muito bem recebidos na primeira semana, eles entenderam que a gente estava precisando de apoio, mas 2 semanas depois começou as perguntas: até quando vocês vão ficar? A gente não pode ficar com vocês o tempo inteiro. E o meu pai começou a buscar alguns empregos, subempregos, que era motorista de ônibus, trabalhar em barzinho. E a minha mãe começou a costurar para fora, porque ela já costurava para a gente quando era criança, ela começou a costurar para fora. Ela alugou uma casa muito simples para mudar com os filhos, continuou costurando, e ela destinou assim, as 2 filhas mais velhas, eu com 12, 11 para 12, e minha irmã com 13, para trabalhar numa casa de família como empregada doméstica, mas cuidando de 2 crianças ou brincando como criança. Eu, assim, na semana seguinte, já fui destinada a fazer os afazeres da casa, normal, e isso era uma coisa que a gente fazia naturalmente. Você sabe que menina da roça faz tudo, né? Aprendi a cozinhar cedo e arrumar, você tinha essa consciência de que tinha ali que mulher realmente ela tinha que lavar, passar e cozinhar, né? Casar e ter filhos, então a gente assimilou isso muito bem. Só que nessa casa, infelizmente, eu sofri um abuso sexual por volta de 75, mais ou menos, quando eu tinha 11 para 12 anos. E eu consigo falar dessa pauta hoje com muita naturalidade. É uma coisa que me fez sofrer muito na época, porque a gente não sabia que isso é um abuso, ou que isso não era certo, que isso era uma coisa criminosa. Você não imaginava? Não. Eu era uma criança que não tinha acesso à informação, uma criança que nasceu no interior, na roça, morei num município pequenininho e não entendia muito isso. E não existia espaço de fala nessa época, né? Você não falava sobre violência doméstica, sobre violações contra as mulheres ou qualquer coisa que fosse destinado à mulher. A mulher simplesmente ela tinha que casar, ter filhos e ponto, e obedecer ao seu marido. E eu tive que resolver isso sozinho, Paula. Eu tive que me proteger sozinha. Resolvi sair dessa casa e voltar para casa com o intuito de começar a voltar a estudar, mas não consegui voltar a estudar e comecei a procurar alguns empregos no bairro que eu morava, no bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, para me manter, porque eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro, eu sempre achei que era importante ter algum dinheirinho ou seja, para me movimentar mesmo. Esse pensamento era um pensamento desde criança. É outra coisa que eu falo para as mulheres hoje, a importância da autonomia financeira, e eu vejo assim, aquela menina sonhadora que sofreu abuso, ela não se abateu, ela foi à luta e foi buscando outras coisas. Com 16 anos eu fui emancipada para casar, porque o meu sonho era ser cabeleireira, eu tenho um salão de cabeleireiro, já estava com um empreendedorismo diferente, porque eu já tinha acesso à revista de moda, às revistas que vendiam produtos de beleza, e eu achava que aquelas mulheres eram pouco prováveis, eu queria trabalhar no mercado de moda ou beleza, porque eu achava que era um momento lindo de você poder estar nesse ambiente saudável, bonito, com gente bonita. E aí eu queria trabalhar no salão de cabeleireiro. Logo depois que eu casei, eu mudei para a Zona Sul. Eu casei com um rapaz da Zona Sul do Rio de Janeiro, saí do subúrbio. Mas antes de você casar ali, você teve ali um período na infância que você viu, né, presenciou a violência doméstica, né? Depois, em seguida, você saiu de casa já para ali já abrir um pouco, expandir seu horizonte, mas foi vítima de abuso e mesmo assim você conseguiu ali continuar sonhando com seu salão de beleza, conseguiu, né, se colocar no mercado e conseguiu casar, inclusive, mas como era a sua cabeça? Como a sua cabeça rodava, vendo, né, a sua mãe e seu pai, depois ali o seu patrão, uma pessoa de dentro da casa, como é que isso funcionava dentro da sua cabeça? O que você pensava, já que você
você não tinha, né, a fala, a voz de fala. Não tinha voz de fala, e a gente não tinha espaço de fala, porque a educação antigamente, os pais falavam com um olhar só. E a gente entendia muito bem que não era assunto de criança, e a gente também não sabia como falar sobre isso, né? Era difícil, né? Para mim, eu tive que guardar essa história numa caixinha, não contar para ninguém. Não verbalizei nunca nada sobre isso, foi só na vida adulta mesmo que eu realmente repassei a minha vida a limpo, quando eu sofri violência doméstica na idade madura, aos 54 anos. E aí eu realmente fui identificando que várias vezes... Aí as fichas foram caindo, exatamente. Foi um retalho, as coisas foram sendo... A vida é um retalho, realmente, é um mosaico que se a gente juntar, é difícil de entender, né? E aí você casou, e você casou bem, você foi feliz? Eu fui casada por 4 anos com meu primeiro marido, consegui um emprego no cabeleireiro e estava muito animada. Você conseguiu trabalhar no salão de beleza? Não consegui, mas o emprego era o seguinte, eu tinha que varrer o chão e servir café. Mas eu já estava feliz, você estava lá dentro do salão. Eu falei, aqui eu vou fazer um curso, vou prestar atenção, vou poder lavar o cabelo, ficar bonita. Já era um sonho, mas eu era casada com um homem de condição financeira boa, que morava na Zona Sul, no Jardim Botânico. O meu desejo era de ser realmente autônoma. Mas eu acabei me tornando modelo muito por acaso. Eu fui visitar uma modelo que chamava Rose de Primo, dos anos 70. Sim. Eu era muito fã da Rose de Primo. Eu lembro quando eu cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, era aquela rodoviária muito simples, precária, uma banca de jornal, uma capa da Manchete com a Rose de Primo. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu vou sair na capa dessa revista. A minha mãe falou assim, pega as trouxas, vamos embora, para de sonhar. Porque deixar os filhos sonhar. E eu saí 50 vezes na capa da Manchete com o nome na capa. 50 vezes? 50, no mínimo 50 vezes. Eu fui uma das campeãs. Eu e a Xuxa e o Pelé, a gente era campeão de capa da Manchete. Uma das capas mais emblemáticas era aquela que você estava de lado, né? Com uma calça só com a calça da Dijon. Aí aqui em cima, só a sua lateral, você sem nada, o cabelo bem curtinho. Essa foi a capa da Manchete. Essa foi também uma das capas da Manchete. Essa eu rasguei a capa, colei ali na parede do quarto, porque foi um momento... Surge essa capa. E aí eu acabei, nesse estúdio tinha um fotógrafo que fazia book de modelo, e ele insistiu muito para que eu fizesse um book, porque era jeitosinha, porque era bonitinha. Eu vou trabalhar no salão, eu quero ter um salão. E ele acabou insistindo muito, que a Rose, que estava fotografando, falou, faz uma foto. E me deu uma roupa dela lá, um maiô branco, que é a foto que eu tenho, a minha primeira foto, e um trench coat. Eu acabei mudando de roupa. Ela foi muito carinhosa, se tornou minha amiga. Aliás, eu falei com ela outro dia, que a gente não se fala há muito tempo, que ela foi morar na Espanha e voltou a morar em São Paulo. Ela foi a minha referência de mulher e foi a mulher que me tornou uma modelo. E com o passar do tempo, ele pegou essa foto, mandou para a direção da Manchete, que era o Roberto Barreira, era o diretor das revistas femininas, a Block. Sinto saudade dessa editora, inclusive, porque ela era maravilhosa. Demais. E o Roberto Barreiras, ele ligou para minha casa, me convidando para me conhecer pessoalmente. Eu, a princípio, não queria ir, mas acabei indo. E aí ele falou que ele gostou do meu estilo, que era muito brasileira, que precisava de ter uma mulher com mais brasileiridade, e acabou marcando uma sessão de fotos. E quando eu chego no estúdio, era eu e a Rose de Primo. E as fotos são muito engraçadas, porque era uma matéria de lingerie, e ela estava do meu lado, e todas as fotos eu estou olhando para ela. Então, a mão na cintura olhando para ela, a mão na cabeça olhando para ela. É tão bonitinha. Quando eu vejo hoje em dia, é aquela coisa do afeto. Né? E aí eu iniciei uma carreira, assim, comecei a trabalhar muito. A Xuxa logo em seguida chegou também do Sul, tentando a carreira de modelo. Aí ficou a Morena e a Loura, foi aquela explosão mundial, né? A gente fazia aquele famoso pandan, né? Vocês explodiram juntas, né? A Loura e a Morena lá fora, por quê? Porque a brasileira tem um borogodó, porque o que aconteceu que vocês transformaram o mundo, assim, de repente chega ali a primeira leva de brasileiras junto daquelas modelos, né? Maravilhosas, altíssimas e tal. Então, o padrão era muito definido naquela época, né? Porque a alta costura era feita no Brasil. O Brasil não era um país globalizado, então o acesso à moda ainda era uma coisa muito autoral. A gente tinha o Guilherme Guimarães, a gente tinha, né, o Clodovil, e outros tantos que faziam a roupa alta costura divinamente bem acabada. A gente tem referências dos anos 60, anos 50, 60, 70, 80, que mudou a moda depois, mas eram referências maravilhosas. Então, as mulheres que desfilavam para Rocha, né, para Rocha, né, que chama, elas eram mulheres de 1,80 m, brancas, loiras, muito magras, era o cabide, era uma referência de fora. E aí cheguei a Xuxa, curvilínea, bronzeada, caipira, do interior, da roça, depois do subúrbio. Então, acho que a gente quebrou paradigmas, porque a gente começou a fazer todas as campanhas, primeiro, de corpo. Então, a gente fazia campanha, todas as lingeries queriam fotografar com a gente, todas as marcas de maiô. E aí a gente foi
a gente foi crescendo, ganhando fama, e a fama e nome na capa significa que você pode fazer também capa de revista, você pode fazer outras coisas mais importantes, como revistas como a Vogue, ou a capa da Revista Nova, que é um símbolo, Sim, né, daquela época. Que dá um upgrade. E aí o Humberto Saad, que tinha a Dijon, que você falou, ele fez um casting, e eu e a Xuxa, nós fomos um casting, ele acabou me escolhendo para fazer uma parceria. A princípio era uma campanha, e a Xuxa foi para o concorrente dele, que era a Ness Franco, que era uma coisa bem similar. Sim. Ela acabou entrando para a televisão, fazendo programa, e eu fui ser a primeira modelo exclusiva dessa marca Dijon. E o Humberto queria fazer aquela calça com aquela plaqueta que todo mundo achava linda, mas ela furava às vezes o banco do carro, era muito engraçado. E era caríssima, né? Pra você conseguir ter aquela calça, era uma vendia loucura. Horrores, vendia horrores. E aí eu dei a ideia de a gente fazer a calça sem a blusa para chamar mais a atenção da calça. Isso viralizou num grau assim absurdo. E aí, enfim, eu tive um contrato de 3 anos como modelo exclusiva, sem contrato, era um contrato verbal, um salário que era combinado, um valor que eu nunca recebi. Então, hoje eu vejo assim, que tive uma série de abusos dentro da Dijon, mas ao mesmo tempo, eu sou grata porque ela elevou muito assim, a minha imagem de modelo como mulher exclusiva, foi a primeira do Brasil. E ele fazia muito investimento em viagens internacionais, então ele internacionalizou a marca dele. E eu, como era a cara da marca, também comecei a ter muita visibilidade e comecei a fazer coisas maravilhosas, né? Quando eu saí da Dijon, eu saí por problemas graves em relação a dinheiro mesmo, assédios que eu considero hoje em dia gravíssimos. Eu decidi, então, tentar uma carreira internacional, fui para a França, a convite, e foi uma mulher que foi espetacular na minha vida, a Beth Lago. Maravilhosa. Ela já era uma grande modelo e ela se tornou minha amiga. E ela falou, você tem que vir para Paris, eu vou te levar na nossa agência, na minha agência. Eu fui, ela me apresentou, ela foi maravilhosa. Eu acabei entrando nessa agência, chamava Zen, da qual ela fazia parte. E outras modelos também faziam parte dessa modelo. E eu comecei a fazer uma carreira internacional. Então você começou a ganhar dinheiro nessa época, ou seja, com a Dijon... Eu não ganhei dinheiro. Você não ganhou dinheiro e, de certa forma, você também... Visibilidade. Você também foi violentada, né? Sim, porque com certeza. as pessoas não te remuneravam e as mulheres também ainda não conseguiam se posicionar. Não existia direito às mulheres, a gente não sabia quantificar também. As agências eram muito precárias, as agências de modelo. Depois é que veio toda uma nova configuração. Mas acho que tudo isso fez parte de um crescimento mesmo, como mulher. Eu vejo assim que essas violências que eu sofri nos anos 80 é o que as mulheres sofrem hoje em dia, no século XXI. Então, é iguais. Então, a gente precisa Você acha que ainda permanece, muitas vezes, e isso independe de classe social, por exemplo? Você que está muito inserida nesse contexto? Eu acho que permanece. Eu acho que o movimento Me Too, ele trouxe uma visibilidade muito importante da questão da violência moral e sexual no trabalho, porque o mundo caminhou em prol dessa questão e se tornou uma lei, né? Ou seja, é criminoso quem faz isso contra as mulheres. Né? O aliciamento de meninas e mulheres, o teste do sofá, as atrizes quando falaram, a gente só faz filme se o diretor, fulano de tal, dormir com a gente. Então isso foi realmente, eu acho que foi um esquema que quebrou e as mulheres sabem que hoje em dia o direito delas é trabalhar e receber pelo salário. Se for o contrário, é criminoso. Então assim, é muito bom que a gente tenha ganhado espaço de proteção, né, no trabalho. Sim, e ter você como essa voz, né? Você disse que aos 54 anos é que você resolveu que você ia contar essa história do início ao fim. Obviamente, ao longo desse processo, você foi ali, né, maturando tudo, né? Tudo é vivência, experiência e aprendizado que a gente retribui. Quando virou essa chavinha na sua vida, foi um chamado, você se encorajou e falou, eu vou fazer isso, eu vou assumir, pegar essa causa para mim, ou foi um processo natural? Eu acho que a princípio foi um processo natural, porque eu fui sempre em prol assim, das pessoas com vulnerabilidade. Eu trabalhei muito tempo com o Betinho em Fio, ele tinha campanhas muito importantes de arrecadar alimentos. No estágio final dele também, muitas vezes eu ia no lugar dele, porque ele não podia. A gente fez vários eventos no Brasil inteiro para arrecadar alimentos e muito trabalho voluntário já fiz, muitos mesmo. Com a Irmã Dulce, por exemplo, na Bahia, e vários estados do Brasil, com as crianças carvoeiras, em 90, as crianças de Ribeirinha, lá no Amazonas. Então, assim, eu vejo que, assim, de uma certa forma, porque eu tenho tudo isso registrado, né? Também. A gente não tinha rede social, mas sempre tinha alguém que fazia uma foto, então eu tenho um registro muito nítido de que... Inclusive, a Yasmin, quando nasceu, eu tinha 26 anos, e eu estava pleno ativismo, sem saber que era ativismo, porque a palavra ativismo é uma palavra nova também para a gente. A Yasmin no supermercado comigo, fazendo compras para a gente levar em creche, e levava ela também, ou levar em asilo de pessoas idosas e tudo mais. Então, assim, já tinha isso.
Mas, assim, a questão de me tornar ativista pelos direitos das mulheres, na questão da violência de gênero, foi por conta de uma violência que eu sofri aos 54 anos, que eu decidi romper com essa relação e fazer uma denúncia no Ministério Público, que foi amplamente divulgada no Brasil, e aquilo me assustou demais. Eu fui muito revitimizada pela sociedade feminina e pelos homens também. As questões como assim, modelo, vagabunda, modelo, ela só sabe dar golpe, tá velha, tá dando golpe. Então era muita coisa relacionada ao caráter ruim de uma pessoa golpista ou uma pessoa que quer se dar bem através do outro. E, na Isso te realidade, assustou? Isso me assustou demais. E aí eu pensei, meu Deus, se eu que sou uma mulher autônoma, com 54 anos, tenho meu apartamento próprio, tenho meu dinheiro próprio, tenho os meus filhos todos criados, estou sofrendo, imagina as mulheres que não têm condições de falar. E aí eu comecei a ver que era importante eu responder as entrevistas que eu havia sido convidada, porque eu tinha vergonha de falar, eu não sabia como falar, eu estava muito machucada. E eu comecei a dar muita entrevista, eu comecei a ser convidada para fazer entrevista ao vivo, no Fantástico, ou outras redes de comunicação, participar de eventos, e eu comecei realmente a fazer. E aí eu vi que as mulheres imigrantes brasileiras sofrem triplamente. E aí eu fui convidada para fazer a primeira palestra em 2017, como eu te falei, na Índia, e ali eu falei, é um propósito de vida, sim. Eu não tenho que ter vergonha de falar que eu sofri violência doméstica quando era criança, que eu sofri um abuso sexual com 11 para 12, que eu sofri violência patrimonial, que eu sofri violência no trabalho, que eu sofri violência na vida adulta, e essa violência me machucou, ela me deixou marcas profundas no meu corpo. Eu tive 4 costelas fraturadas, escoriações pelo corpo, mas o parto emocional é o que mais agride uma mulher quando ela sofre violência. Ela precisa de um tempo para assimilar isso. E não tem presente que você dê para ela que sana esse momento de dor, de angústia, de incompreensão, por que aconteceu, como é que eu deixei chegar até aqui. E eu comecei a me aprofundar, Paula, na pauta, eu comecei a estudar muito, comecei a participar de muitos eventos, comecei a pesquisar na internet, fiquei maluca assim, para entender mais sobre esse tema, com mais propriedade, e comecei a aceitar todos os convites. Cheguei a fazer assim, 80 palestras em um ano. Olha. E a maioria fora do Brasil. E no Brasil também. Então, hoje eu me sinto bem preparada, porque eu falo sempre assim, eu falo como mulher e como vítima da sociedade, como vítima de violência, e como mãe e como sociedade civil. Eu acho que é meu papel de cidadã é contribuir para que as mulheres tenham uma paz, se é que a gente vai ter. Porque quando você fala que a ONU fala que é só daqui a 50 anos, a gente precisa acelerar isso, né? Precisamos acelerar. Ô, Luísa, e você, dentro desse processo, você já consegue enxergar algum tipo de evolução, né, a nosso favor, seja ele qual for, ou ali um entendimento maior das mulheres, né, um pouco mais de sororidade? Você acabou de falar que as próprias mulheres, na época, né, foram contra você, isso acontece muito ainda. Então, são pequenos passos que são dados, né, dia a dia, mas você já consegue identificar uma luz, um caminho, você consegue levar esperança para essas mulheres? Eu acho que a maior luz que a gente tem se chama Maria da Penha. A Maria da Penha, quando ela conta a história dela, você entende perfeitamente a luta dela, numa época que não se falava isso, ela lutou 19 anos para conseguir ser reconhecida como vítima pela ONU, e foi criada a Lei Maria da Penha de Proteção das Mulheres, e ela, cada vez mais, ela vai incrementando a lei, ou seja, protegendo mais as mulheres. Então, assim, essa é a grande luz que a gente tem, porque os países que eu viajo não têm proteção da mulher. E dentro do parâmetro da Lei Maria da Penha foi criado uma política pública que chama, para os homens agressores, que é grupos reflexíveis, para que eles reflitam sobre as atitudes deles em relação a prover, né, a violência contra as mulheres de todos os jeitos, e tem dado muito resultado positivo, porque é como se fossem alcoólicos anônimos, eles se encontram em grupos, discutem as suas relações, né, as suas dores, porque são homens que também provavelmente foram agredidos quando eram crianças, assistiram violência, eles replicam. Crianças que foram abusadas sexualmente, que se tornam homens com talvez distúrbio ou um entendimento errado do que é o certo, do que é certo. Então, assim, eu nunca criminalizo o homem simplesmente por criminalizar, porque eu acho que a gente tem que ver o homem, a história como um todo, né? Quando você pega homens que verbaliza, que sofreu violência sexual infantil, que foi abusado não sei quantas vezes, que a família sempre colocou para baixo, que ele foi muito oprimido, que ele não teve oportunidade, uma série de outras coisas, não que isso justifique, não é isso, sim, mas que você tem que ver o que passou para ele se tornar essa pessoa com falta de compreensão. E eles verbalizam isso nesses grupos reflexivos e eles choram, eles entendem que isso não foi uma coisa boa, e muitos deles têm uma recuperação total e passam a passar do outro lado para falar, eu fui vítima, eu fiz isso, eu sei quando eu errei, quanto eu errei. Então, eu acho que transformar as pessoas sem criminalizar é importante também.
Esse grupo que você falou, isso é maravilhoso. Essa política pública, ela está destinada em um estado específico ou existem em vários estados do Brasil? Tem vários estados do Brasil. Na verdade, quando ele agride mulher ou está usando tornozeleira, ele é obrigado, ele é obrigado a participar dos grupos reflexivos. E é muito bom, porque ali ele exprime todas as suas dores e a compreensão fica maior. Claro que isso não é 100% dos homens que querem ir voluntariamente, eles são obrigados por isso. Que se propõem a isso, que se propõem a fazer. E não são todos os que abrem realmente o coração, porque sentem vergonha. Assim como nós mulheres nos envergonhamos de certas coisas, eles também sentem vergonha. Não estou minimizando o crime. Acho que crime tem que ser punido. Não é, a Maria da Penha não faz punição. Quem pune os criminosos é a justiça. Ela está ali para proteger a mulher, dar parâmetros e o reconhecimento das violências psicológica, verbal, emocional, patrimonial, sexual, a física e o último estágio que é o feminicídio. E você tem visto nas suas andanças por aí o que mais tem agredido as mulheres? São elas dentro de casa, com os maridos, o pai, no trabalho, ali no contexto externo, de modo geral, elas se ressentem primeiramente, de que tipo de violência? Que tipo de violência você tem visto com mais veemência no Brasil? E segundo, elas conseguem reagir? Elas já sabem que é possível que elas tenham um amparo ou não? Eu acho que a maior agressão que a sociedade brasileira passa por hoje é a falta de uma educação de qualidade. Essa eu acho que é a maior agressão, porque se ela tem uma educação de qualidade, ela vai conhecer os seus direitos, ela vai ter os seus parâmetros. Sim. Como, infelizmente, a gente não tem, o que mais acontece são as violências dentro de casa. Ou seja, mulheres são abusadas por pai, avô, tios, parentes, é tudo muito próximo. E quando ela casa com o marido, uma mulher que sofre violência, ela minimiza quando ela casa, ela sofre do marido também, porque ela aprendeu, ela viu isso em casa, não é que ela aprendeu, ela suporta mais. É muito difícil. Então, assim, não tem uma cartilha, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu converso com as vítimas, é sempre assim. Quando eu era criança, eu fui abusada por familiares, eu guardei isso porque eu tinha vergonha, não sabia como falar. Depois eu casei, meu marido também fez a mesma coisa, além de abusar sexualmente, porque hoje é criminoso, é crime, inclusive, né? A relação, não porque você está casada, que a mulher tem que estar disponibilizada para o homem, porque a mulher é mulher, os desejos são diferentes, os problemas são diferentes, você está amamentando uma criança, está com problemas, enfim. Então, hoje já está no pilar a violência sexual, está dentro do pilar da Lei Maria da Penha. Mas as dores são as mesmas, né? As mesmas é a falta de respeito, de oportunidade. No mercado de trabalho, a gente não tem paridade nenhuma. Uma mulher que decide ser uma política, ela é oprimida. Então, assim, a opressão, ela vem de um sistema patriarcado, de um sistema onde o homem é machista. Então, ele coíbe a mulher de alavancar. Então, a gente tem mulheres que alavancam porque elas são guerreiras. Eu sou exemplo disso. Mas eu, desde pequenininha, já era uma mulher, uma menina, adolescente, uma criança, uma mulher, um adolescente, que já cresci com vontade de voar sempre. E eu consegui. Eu me emancipei para fazer isso. Você se emancipou para poder casar exatamente. Eu fui emancipada. Na época, mudar de vida. E a minha mãe falou assim, meu pai também, quando você é emancipada, a partir de agora você é dona da sua vida. Se você fizer certo, ótimo. Se você fizer errado, você vai responder por isso. Eu fiz a mesma coisa com os meus 2 filhos. Você, com a Yasmin principalmente, né? Mulher, uma linda mulher, a gente, né? Eu a vi agora esses dias, ela está maravilhosa, né? Ela é uma filha maravilhosa. Ela foi emancipada também para morar fora do Brasil, porque ela queria fazer uma carreira solo. Infelizmente, quando a Yasmin cresceu e começou a escolher a mesma carreira que eu, ela era comparada. Se você for igual a sua mãe, ou se você fizer que nem a sua mãe. E isso é muito ruim para uma filha que escolhe a profissão da mãe, porque ela vai ter a obrigação de ser melhor, né? Então, é muita cobrança. E aí ela decidiu morar fora do Brasil, passou 14 anos morando em Nova York. Ela foi emancipada para poder... E foi bom para ela? Foi maravilhoso. Ela enfrentou todos os problemas que as modelos enfrentam, corajosa, não quis voltar, fez uma carreira linda e decidiu voltar a morar no Brasil. Mas a gente tem que ficar o tempo inteiro dando atenção, né? Promovendo, né, a mudança e estando próximo, mas ao mesmo tempo dar liberdade para que ela consiga também sobreviver, né, sozinha, porque a gente nunca sabe qual é o nosso último dia como pai, como mãe. E os filhos precisam de ter essa autonomia, de poder escolher, errar, acertar, entender que a vida é acerto e erro. E ela foi muito jovem, mas ela se formou, ela se formou em cinema e atriz também, né? Também. Então ela começou junto com você.
Começou como você, né, modelo de passarela e de campanhas, depois atriz, e ela voltou. Mas ela casou muito cedo também, não foi isso? Ela foi morar em Nova York, ela conheceu o primeiro namorado, né, o primeiro parceiro dela, porque ela ficou com ele 14 anos, o Evandro, que também era modelo. E depois ela voltou a morar no Brasil, o casamento dela terminou, ela teve um segundo casamento, foi rápido, que durou 2 anos. Ela agora está tranquila, está sozinha, nunca teve tão bem, porque ela está feliz. Eu acho que o importante é você encontrar um ponto de equilíbrio e se sentir feliz. Eu acho que a mulher tem que ter autoestima, ela tem que encontrar algo que realmente deixe ela tranquila e feliz, para que ela possa escolher, inclusive, um parceiro legal, ou uma parceira, né, as relações são, hoje em dia, a gente não escolhe, tem que respeitar as parcerias. Mas de você buscar pessoas que têm a ver com o seu estilo de vida, com o seu pilar. Eu acho que tem que ser mais ou menos dessa forma para dar certo. Ela herdou de você, ou você ensinou para ela essa gana, né, essa garra, e ela também é uma menina muito empreendedora, né? Tem a marca dela de cosméticos, conseguiu se posicionar como influenciadora, né? Já tem ali o dinheiro, ela é independente, né? Vocês moram juntas, não? Não, ela mora em São Paulo. Ela sempre gostou de morar sozinha. Ela sempre foi uma menina que entendia que ela precisava ter a vida dela, o espaço dela, a vida dela, e eu acho isso maravilhoso. Ela tem sorte de ter feito uma carreira que ela se deu bem, é uma carreira que realmente você faz bons contratos, então ela se tornou autônoma financeiramente bem cedo. Mas ela hoje mora em São Paulo, por escolha, porque ela acha que é mais legal, ou seja, tem mais oportunidade. Eu moro no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso, mas as coisas são mais devagar. Mais lentas. E o meu filho também decidiu morar em São Paulo, ele já está no relacionamento, ele tem 25, já está no relacionamento há 7, então começou muito cedo, quis ser emancipado, morar com a namorada, fiz todo o trâmite do apartamento, todo aquele cuidado, e ele só me dá prazer. Ele trabalha na Yasmin Beauty também, que é a empresa da Yasmin. A Yasmin é mega empreendedora, super investidora, ela investe na empresa porque ela é sócia, né, de um grupo, né? Os meninos da Desincha. E eu fico assim surpreso com a desenvoltura dela, com a cultura que ela tem, com a vontade de aprender, ela fala muito bem. Então, assim, eu estou bem feliz com meus filhos. E para mim é muito importante, Paulo, porque eu preciso, para trabalhar com mulheres, eu preciso de ter tempo, eu preciso de viajar. Eu passei agora 20 dias na Europa fazendo uma série de palestras, passei Portugal, Espanha, Itália e Suíça. Os meus filhos me ligam e falam, estou vendo você na foto, mãe, parabéns. Assim, é um bálsamo, assim. Nossa, mãe, você não está cansada? Ou quando é que você volta? Aí Yasmin, o dia inteiro, quando é que você volta? Aí eu falo, eu volto daqui a 10 dias. Aí no dia seguinte, mãe, que dia que você volta mesmo? Ou ela fala, tá fazendo um frango, mãe, eu não sei o que eu ponho no frango. É muito engraçado. Então, assim, ter essa tranquilidade, né, de ter essa relação com eles tranquila, assim, me dá mais tranquilidade de poder fazer o que eu gosto hoje em dia. E eles sabem que eu sou dedicada, que eu gosto, então tá tudo certo. Missão. Na época do BBB, você ficou bem estressada, né, com a audiência, por causa dos ataques a Yasmin. E no contexto geral, né? No começo falava que ela estava comendo demais, depois veio a briga com o Davi. E a gente, nós como espectadores, pelo menos eu tinha ali eu achava que ela estava ali, que ela estava fluindo bem ali, a gente não sabe como estava internamente, mas estava fluindo bem, você vai falar sobre isso. Mas eu vejo que você, como mãe, você estava ali nervosa. Sinceramente, eu nunca tinha assistido Big Brother do jeito que eu assistia, porque eu ficava 24 horas assistindo. Principalmente quando começou a sair os ataques, aquelas ondas, né, de pautas, enfim. E aí, muitas vezes eu me posicionei, eu busquei justiça, eu me posicionava porque... Não é porque é minha filha, é uma mulher que está sendo agredida ali de várias formas. A Yasmin foi julgada pelo corpo dela, pela idade, por uma questão racial que não aconteceu. Ou seja, então assim, eu acho que a Yasmin estava ali e eu ficava com medo de acontecer algo ruim, porque ela teve um estresse violento lá e ela teve até uma questão do lipodema que ela tem, isso foi até visibilizado, que muitas mulheres têm e não sabem que tem, inclusive homens também. Eu acho que ela trouxe pautas importantes, ela era engraçada, divertida, tinha aquela coisa amiga, enfim. Mas o que ficou para mim, assim, assistir aquilo era desesperador, porque eu tinha que me posicionar perante a sociedade, porque eu era cobrada. Então, assim... As pessoas cobravam o quê, exatamente? Cobrava assim, olha o que está falando sua filha, você não vai falar nada, não. Só que eu já estava adiantada, então já estava promovendo outras coisas, porque eu acho que a gente tem que buscar justiça quando tem justiça. Eu sou uma pessoa que... É uma coisa que realmente eu falo para as mulheres, a gente não tem que ir atrás da justiça, porque ela não bate na porta. Então, se alguma coisa está te incomodando, te ferindo, bora buscar justiça. E falar das entrevistas sobre as pautas, né?
Você não gostar de uma pessoa por causa da cor não é um defeito, né? Agora, você promover o racismo pesado é outra coisa, e isso é criminoso, obviamente. Mas houve muitas conversas ali também entre os rapazes da questão da mulher, eu acho que eles foram bastante agressivos, e eles entenderam. E, na verdade, quando eles saíram de lá, quando acabou, porque as minhas saíram um pouco antes, eu tive a oportunidade de encontrar todos eles, e eles todos se desculparam comigo. Eu quero pedir desculpas a você, Luísa, como mãe da Yasmin, como ativista, a gente sabe que passou do limite. Mas eu acho que eles expuseram ali, é um grande laboratório do que acontece fora do Big Brother. Aquele comportamento é um comportamento naturalizado do lado de cá. Então foi bom aquela confusão também, para as pessoas se indignarem e ver que a sociedade, ela se comporta exatamente dentro do Big Brother fora. Exatamente. Então, Aquele ali é um panorama do comportamento doentio do ser humano, né? Exatamente. E, Luísa, falando aqui, mudando um pouco de assunto, você está belíssima. Todas as vezes que eu encontro você, seja em que oportunidade for, você continua linda. Mas você também, apesar de muito vaidosa, né, você sempre elegante, você não é adepta dessa loucura, né, que se vive atualmente, de você se transformar a todo instante, né, e acabar criando até um avatar, uma identidade que depois nem você própria se reconhece. Como é que você vê isso? Você lida com a sua idade com muita naturalidade, né? Ah, eu adoro falar que tem 62 anos. 62? 62. Porque eu acho que a idade, a gente não pode esconder da gente mesmo o que a gente é, o que a gente viveu, as nossas marcas, as nossas dores, a nossa alegria. Fala que a gente é um grande mosaico de histórias e você tem que aprender a lidar com isso, né? Esconder a idade eu acho uma bobagem. Mas eu acho também que as mulheres, elas podem ficar bonitas na maturidade. A gente deu até na nossa fala lá, deu exemplo da Fernanda Montenegro, que é uma mulher de 90 anos. Maravilha, cabelo branquinho, linda, ela tem uma dignidade absurda, ela tem poder, ela tem o que dizer. Então, acho que isso que é bonito. Né? Não é a boca bonita, o olho puxado, ou a cara toda, né? Isso é uma coisa que passa e só piora, porque quanto mais você mexe, piora. Mas eu acho que as mulheres têm direito também de buscarem alternativas dentro da cirurgia plástica, dentro do tudo que a beleza traz para a gente de novidade, que a gente pode implementar na gente para ficar melhor ainda. Tem muitas alternativas de coisas bacanas, mas tem que ter consciência, né? Você não pode justamente virar um avatar irreconhecível. E, infelizmente, eu vejo na internet que são mulheres, elas se deformam e acham que está bonito, né? Elas são deformadas mesmo, são mulheres que eram lindas, e foram se deformando com o passar do tempo. E aquilo vira uma coisa tão viciosa que vira um meme. Então, elas passam a viver uma vida como se fosse uma celebridade desse tipo de case, assim. É muito louco isso, é muito louco, né? Tem algumas até, inclusive, na internet que são de fora do Brasil, que eu fico acompanhando e falo, gente, quando é que ela perdeu a mão para se tornar essa pessoa Será que ela está entendendo quem ela está sendo agora, né? Eu acho que perde a mão. Mas eu acho que tem muitas coisas maravilosas, né, de tecnologia, de nanotecnologia, que beneficia muitas mulheres. Eu vejo que eu tenho, 62, a minha mãe tem 83, ela está maravilhosa. Sua mãe é linda? Ela é tranquila, ela é uma senhora de 83 anos, tem consciência, reclama do braço, sabe? Isso é muito engraçado demais. Isso não vai passar nunca, né? Olha aqui meu braço, mamãe, mas a cara tá boa ainda, mas olha o braço, que mais incomoda. Mas ela tem namorado, ela tem uma vida ativa, ela viaja com as amigas, ela tem a autonomia dela financeira. A minha mãe sempre costurou para fora, desde pequenininha, para sustentar a casa. Ela continua costurando, porque ela gosta de costurar. Então, no Rio também? Ela mora no Rio, ela mora no Flamengo, bem pertinho, a gente se fala todos os dias. Minha mãe, para mim, ela é uma referência de mulher, assim, guerreira, porque ela sofreu muitos abusos quando na infância, depois na vida da adolescente, através do meu pai, e ao longo da vida, mas ela não ficou aquela mulher amargurada, ela é uma mulher feliz, ela joga, ela fuma, você não tem noção, viaja, tem namorado. Que maravilha! Ativo. Então, assim, é um exemplo de que cada pessoa escolhe a forma que ela quer envelhecer. Sim. Isso é importante também. E a gente tem que respeitar. Sim. Mulheres escolhem namorar homens jovens, fazer muita plástica, e ela quer isso, e a gente tem que respeitar também. Mas eu acho que ser natural também, envelhecer naturalmente, é maravilhoso. E o seu pai está vivo ainda? Não, meu pai morreu já tem mais de 20 anos, inclusive por conta de doenças derivadas pelo alcoolismo, pela parte emocional e psicológica muito afetada. Então, era uma série de razões que ele morreu muito jovem, ele morreu com 54, 55 anos. Muito jovem. Muito. Ô, Luísa, você tá em que fase agora? Qual é a fase da sua vida? Defina a Luísa em 2024. Olha, eu posso definir como a melhor fase da minha vida. Eu nunca me senti tão bem comigo mesma, eu nunca me senti tão feliz e eu adoro o que eu faço. E tenho autonomia, tenho andado em lugares que eu nunca pensei que fosse estar, até porque eu fui uma menina que estudei pouco, academicamente eu não sou formada, mas fui me graduando da forma que eu encontrei, eu me sinto preparada para ter reuniões com todo mundo, assim, não tenho nenhum problema. Erro, reconheço que reconheço os meus erros, peço desculpa, aprendi isso.
E eu acho que estou no meu melhor momento, de verdade mesmo. E você mora sozinha também? Moro sozinha. E dentro dessa sua vivência, experiência, né, dessa trajetória, vivendo com mulheres, vivendo pelas mulheres, que mensagem você gostaria de deixar para cada uma delas, independentemente de classe social, raça, crença, costumes? Qual o recado você deixa para uma mulher? Assim, daqui para frente, mulher, faça o quê? Então, eu diria para as mulheres que elas têm que entender a força que elas têm. A mulher é mãe, quando ela escolhe ser mãe, mas quando ela não escolhe ser mãe, ela é uma escolha dela. Mas a mulher, ela é a força motriz de uma sociedade. Nós somos mais de 62% de mulheres no mundo. A gente tem que reconhecer isso. A gente vai perdendo essa grandiosidade com o tempo, por uma série de violências. Ela tem que ser forte, ter a autoestima dela grande, ter autonomia financeira, que isso é muito importante. Não que ela vá sair da violência porque ela tem autonomia financeira, mas ela pode ter aparatos para sair também, se sentir segura. Ela tem autoestima lá em cima, se sentir poderosa, se sentir bonita, cada uma única com a sua beleza, como você falou, né? Com a sua religião, com os seus preceitos. Elas são únicas e as mulheres são maravilhosas. Se não houvesse mulheres no mundo, não existiria o mundo, porque nós é que criamos a vida. Então, a gente tem um poder enigmático, incompreensível de gerar uma pessoa dentro da gente. Isso já é uma coisa maravilhosa. Então, nós temos um poder que precisamos abarcar ele para a gente. Nos apossarmos dele. Exatamente, exato. nos apropriar. E olha, para terminar, gente, depois vocês procurem na internet, mas uma vez o Veríssimo disse, ela já até sabe o que eu vou falar, o Veríssimo disse uma frase, ele escreveu um artigo, na verdade, né, dizendo assim, o título era "A Luísa não existe". O que ele quis dizer com isso naquela época? Ele escreveu assim: "A Luísa Brunet não existe, eu só acredito se eu puder tocar". Claro que conheci o Luiz Fernando Veríssimo, mas eu não vi ele muito tempo, porque ele morava no Sul. E aí eu fui no camarote, no carnaval, e lá estava ele. Aí o que você acha que eu fiz? Eu pulei em cima dele, falei, pega. Ele ficou duro. Eu falei, mas, por favor. E foi muito engraçado, porque ele chorou aquela comoção no camarote, porque todo mundo já conhece essa frase. Eu acho maravilhoso que eu tenha escrito isso, porque é tão bonito, né? Porque ele é uma pessoa tão especial, tão sensível, foi uma pessoa especial e sensível. E essa frase, ela viralizou muito. Então, a minha oportunidade de que ele me tocasse, para ver que eu era real mesmo, ele teve, mas ele não pegou. Ele era muito discreto. Mas eu subi nele, eu peguei nele. Foi incrível. Essa frase foi realmente marcante. E foi maravilhoso vindo dele, né? Que um grande escritor, né? Um dos grandes nomes da nossa literatura. Luísa, eu quero muito te agradecer, muito obrigada. Eu sei que você vem sempre a Brasília, né? Então estamos aqui à sua disposição. Qualquer pauta que houver relacionada a nós, obrigada, Paulo. Né? As mulheres, e essa forma de transformação, não é nem empoderamento, de transformação, né? Nós temos que nos unir, né? A caminhada é longa, já começamos e você é a nossa grande embaixadora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Paulo. Que bom estar com você de novo. Ontem e hoje, né? Obrigada. Eu adorei a conversa. Eu também. Obrigada. Pessoal, é isso. Este foi mais um GPS Entrevista. Estivemos com Luísa Brunet, uma bela mulher de mente, alma e espírito e que tem por vocação, por dom, por talento e missão o combate à violência, a qualquer tipo de violência com as mulheres. Até a próxima.